Temos vias dopaminérgicas sendo estimuladas aqui. Então, via dopaminérgica, ela é quando a gente come o bolo ou é quando a gente vê o bolo e deseja comer o bolo? Boa. A própria expectativa da recompensa já começa a estimular essas vias, fazendo com que você tenha ali, por causa da probabilidade ou da antecipação da recompensa, o disparo dessas vias. E aquelas pessoas que estão, sei lá, caso de depressão profunda, alguma coisa, e ela não tem... E ela não consegue ter motivação para fazer as coisas. Às vezes você quer fazer uma ativação comportamental, sabe? Propor alguma atividade, a pessoa fala, putz, eu sei que eu preciso e tal, mas não consigo. Tal, porque ela não tem, às vezes, com uma falha dopaminérgica ali, própria biológica, né? Ela não produz. Como que faz para a pessoa ter mais dopamina e ter mais motivação nesses casos intrínsecos? Legal, muito bom. Primeiro a gente tem que logo de cara avaliar a parte fisiológica, né? Então, é uma avaliação médica, você precisa ali, de fato, de algum tipo de neurotransmissor que está em falta, seja a serotonina, vai tomar aqueles remédios para poder inibir a recaptação da serotonina, ou vai trabalhar com outro tipo de neurotransmissor. Então, primeiro de cara, faça uma avaliação médica, mas dizendo que está tudo em ordem, aí nós vamos trabalhar buscando gerar motivação. E o que eu faço muito é trabalhar sobre o tal desconto de atraso. Então, preciso fazer alguma coisa para conseguir estimular prazer em você e fazendo isso, seja aproximando aquele prazer que você pode não ter, mas que acaba ainda existindo em uma possibilidade de fazer algo que você gostaria de fazer. Então, aproximando esse prazer através, por exemplo, de uma progressão, ou através trabalhando informações do passado que façam com que essa motivação não exista hoje. Trazendo um momento da vida da pessoa que ela teve motivação, nesse sentido, você disse? Ou até algum tipo de experiência que para ela justifique um desânimo. Então, sabe aquele pensamento disfuncional que acaba justificando uma forma de você agir hoje? Eu estou desanimado, eu estou triste porque acredito que quando eu era criança tal coisa acabou me influenciando. E a gente sabe que essa história de busca de uma causa na regressão é mais uma das historinhas que contam por aí, mas quando a pessoa tem forte essa crença de que aquele ponto de alguma forma influenciou ela na resposta atual, eu acabo trabalhando com as crenças que fazem com que ela justifique isso através desse tipo de registro aprendizado também, para poder dar estímulo e fazer com que ela possa então começar a buscar outras coisas que deem motivação também. Mas aí entra um processo de regressão com ressignificação, aí mesmo que metafórico? Você Sim, trabalha dessa forma ainda? Eu utilizo ainda a regressão. Então, eu gosto dela e fala-se muito, né? Puxa, mas pode, não pode, é indicado, não é indicado. Não vai resolver todos os problemas do universo, não é a melhor técnica de todas, é mais uma. E às vezes que eu utilizei, tive excelentes resultados. Então, eu, na prática, posso falar que funciona muito bem para mim e para as pessoas que eu atendo. E por que você acha que funciona a regressão? Mesmo a gente sabendo que não é. Muito bom. O que eu coloco são, além, claro, do tripé básico que a gente utiliza no processo de terapia, né? A ressignificação, a desensibilização, o recondicionamento, só que eu ensino como tripé básico para você fazer uma terapia, a ressignificação, desensibilização e criação de novos condicionamentos. Então, eu vejo muito acontecendo na regressão. A ressignificação é você pegar uma história, te ensinar alguma coisa diferente a partir de uma historinha que você me deu. Então, o que eu vejo acontecendo nela para a gente poder conversar legal. Não que seja de fato aquela história que a gente ouve por aí de voltar, encontrar a causa de... Obrigado, amor. Voltar, encontrar a causa de todos os seus problemas e por isso resolver. Eu vejo ali a desensibilização acontecendo enquanto você toca no problema, começando a estimular um outro tipo de sensação, de emoção. Então, a desensibilização está acontecendo. Eu vejo muito das histórias que estão envolvidas ali. Então, sabe aquela coisa que Erickson fazia, contando histórias, ou até que a gente faz hoje sem querer, contando uma história para fazer você se encaixar nela e entender alguma coisa diferente? Fazemos isso com a regressão, só que em vez de ser uma história qualquer, é a história que a pessoa me traz, que eu faço uma conexão com o problema, justifico a existência de um link e faço ela acreditar que, a partir desse novo entendimento, aquilo não existe mais. É muito mais sobre um convencimento, sobre te dar um empurrão para fazer você acreditar que o problema foi solucionado. E com isso você começa a dar o primeiro passo para agir diferente do que, de fato, a matemática de encontrar uma causa inicial e fazer com que ela deixe de existir naquela historinha que você conhece. Eu vejo bem por esse lado também, cara. Eu vejo a pessoa que, quando ela chega com um discurso, que eu passei por coisa na minha infância e tal, que para mim é assim, eu entendo que quando a gente é criança,
a gente não tem a maturidade, o entendimento de um adulto para poder interpretar aquilo. Né? Sei lá, eu cresci na escola com o pessoal falando que eu sou burro e que eu nunca vou ser nada na vida e minha mãe olhava e dizia, você é burro, você nunca vai ser nada. Sim. Cara, você fala isso para uma criança, tirando o fato que minha mãe estava certa. Ela, assim, meu exemplo, mas, tipo, mãe, você tá certa. Continuo sendo um bosta. Mas olha só, a criança que tá ali, ela não consegue falar assim, não, peraí. O fato de minha mãe ou das pessoas estarem falando que eu não vou ser nada na vida, cara, isso não quer dizer nada. Sabe, a criança ali, de 5 anos de idade, ela não tem esse entendimento. Fala assim, cara, mas e aí, o que eles vão fazer para eu não ser nada na vida? O dia que eu estiver estudando e, sei lá, trabalhando e ganhando meu dinheiro, e aí eles vão estar lá passando rasteira, sabe, me segurando. Então não tem ligação uma coisa com a outra. Mas a criança não tem essa capacidade de raciocínio. Então, o que ela faz? Ela acredita. E ela cresce com aquilo. Então, toda vez que ela vai ter um comportamento, vai fazer alguma coisa, ela se auto-boicota, ela procrastina um projeto, alguma coisa, e vai. Eu acho que quando a gente faz uma regressão, tá? Isso, a meu ver, o que acontece? Quando a gente faz uma regressão e volta até lá, e eu pergunto pro cara, eu falo, cara, como que você entende essa situação hoje que você não entendia quando era criança? Perfeito. O cara fala, cara, eu entendo que as pessoas falando não vão influenciar todo esse raciocínio. Não vai influenciar, porque não é uma condenação, sabe? Não é uma pena de morte que as pessoas fazem, você é burro e não vai ser ninguém, e aquilo de fato é verdade, sabe? Como se tivesse um poder sobre mim. É algo que elas falam, cada um tem liberdade de falar o que quer, e eu tenho a escolha de acreditar naquilo ou não. Tudo bem, mas você sabe disso hoje. A criança não sabia. E você volta lá e conta aquilo para a criança, é como se ele meio que fosse, tipo um efeito borboleta, sabe? Eu faço muito... Eu entendo que o efeito borboleta, você vai voltar lá quando era criança, mas com a cabeça que você tem de adulto. Sim. E resolve essa merda. Sabe? Então eu acho que dá uma alinhada um pouco, sabe? No consciente, com esses processos automáticos. O que eu vejo acontecendo é seguindo exatamente o seu passo a passo. Você elicia um tipo de pensamento ou de justificativa para um problema, e isso pode até ter sentido ou não, mas aí você leva a pessoa para conversar, e o que você está fazendo ali é fazendo com que ela tome consciência de pensamentos que ela poderia ter sobre ela mesma, para fazer com que ela comece a pensar diferente. Então eu digo, você está aprendendo alguma coisa diferente agora do que você aprendeu antes. E não é preciso para isso uma regressão. Um exemplo que eu sempre dou para os alunos é, quando você pega alguém e você necessariamente coloca para ela, olha, você precisa voltar no tempo para encontrar uma causa. Cara, se você aprendeu alguma coisa lá atrás, que de alguma forma é um problema ou desenvolve um problema, você não precisa encontrar necessariamente quem te ensinou, você só precisa aprender daqui para frente algo diferente. Você só precisa aprender hoje algo diferente do que você aprendeu lá atrás. Se isso for de fato alguma coisa que influencia em você. E se não, se essa minha historinha, essa metáfora que eu estou contando para você através da regressão, mas não uma metáfora que foi trazida de um livro do Bandler, ou se é uma metáfora que você me entregou através da sua própria história, eu trabalho sobre a sua metáfora, sobre a sua história, te dou motivação, te empolgo, te faço entender alguma coisa diferente, e a tendência é que você comece a se movimentar com esse novo tipo de percepção sobre si mesmo. Tem um professor da USP que fala sobre a importância da nossa identidade. A nossa identidade, esse núcleo que acaba fazendo com que você suporte crenças, suporte pensamentos, suporte comportamentos, e às vezes a gente tem essa identidade que, quem sabe, foi criada justamente com uma criança que ouviu, você é muito ruim, você não presta, você não sabe, você não dá conta, isso é difícil, isso é impossível. E esse tipo de crença, se de fato estabelecida e, quem sabe, se tornando ali uma identidade, vai influenciar nos seus comportamentos, sentimentos, pensamentos, atitudes. E quando você consegue alterar essa crença, você muda toda a base que suporta, essa identidade, você muda toda a base que suporta crenças, comportamentos, e muda um tanto de coisa na vida dessa pessoa. Então, a crença é como se fosse uma fabriquinha de pensamentos disfuncionais. Essa identidade, né, que segura a crença, e que essa fabriquinha, assim, a identidade, essa fabriquinha de pensamentos relacionados.
Se você É pega a proposta uma... da TCC, né? O Aaron Beck, Exato. ele traz muito essa proposta de você fazer a quebra das crenças, então que ele vai chamar de crenças centrais e crenças intermediárias, e de que aquilo é o que mais está cristalizado na pessoa, que faz ela pensar da forma que ela pensa, sentir da forma que ela sente e agir da forma que ela age. É uma coisa muito difícil quebrar aquilo, né? Que ela cresceu a vida inteira. Ou então, sei lá, ela criou um mecanismo para automatizar sabe, um comportamento dela ali, que acaba sendo inconsciente. Sim. Aí a gente pode falar de inconsciente. Isso. Sim, a gente está falando não sobre uma mente, mas processos inconscientes Processos que fazem com que inconscientes. comportamentos ou outros tipos de ações sejam gerados.